Então, esse é o nosso curso de aperfeiçoamento em coleta sanguínea. A coleta sanguínea, como eu falei para vocês, ela é a alma do laboratório. Por que ela é a alma do laboratório? Se você não traz o sangue para o laboratório, o que você vai analisar? Não tem como você analisar. Então, tudo que você precisa é de uma boa coleta de sangue. Por quê? Se você traz essa coleta de uma forma, digamos assim, que interfira nos parâmetros de análise, você vai estar prejudicando o laboratório. Então, esse prejudicar, ele acaba trazendo o quê? Uma forma ruim do laboratório, que é o famoso recoletar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo quando a gente fala com o paciente. Eu preciso que você venha fazer uma recoleta. Então, você tem que usar a criatividade, criar uma situação para que ele não entenda que aquilo é uma recoleta. Quando você está num ambiente hospitalar, é mais tranquilo. Você faz um remolejo com o paciente, mas você consegue. Agora, a situação pega quando você trabalha em laboratório particular. O laboratório particular, a pessoa está indo lá por quê? Porque ela quer um serviço de qualidade. Só que ela esquece que o serviço público ele tem mais qualidade do que o laboratório particular. Bem mais qualidade. O laboratório público. Ele tem muito mais qualidade do que o laboratório particular. Tá? Muito mais. Desde os reagentes que eles usam a os procedimentos de realização de análise. E aí, o que acontece? O fato de você coletar já é um processo complexo. Imagina você ter que recoletar. Agora você coloca um adulto, tranquilo. Agora pensa você colocar uma criança de 1 ano. Já é mais complexo. Agora pensa você colocar um bebê de meses. Então, assim, isso é lindo e maravilhoso. É o top. Só que não adianta fazer coleta sem saber fazer coleta. Porque não é simplesmente só ir lá e coletar. Você tem que lembrar que, a partir do momento que você coleta o sangue, aquele sangue vai passar por etapas de análise. Então, depois que ele passa por etapa de análise, ele vai passar pelo quê? Processos de validação. E aí é onde esses processos de validação podem validar toda aquela coleta que você fez. Beleza? Vou me apresentar, eu acho que muitos já me conhecem. Eu sou formado em Química, licenciatura e bacharelado. E aí, por um acaso da vida, em 2019, eu me apaixonei pela área da análises clínicas. Eu fiz técnico, sou técnico de laboratório na UPA. E depois de eu me apaixonar pela profissão, eu resolvi cursar biomedicina. Eu sou formando do último período da Universidade Estácio de Sá. Junto com isso, eu sou especialista em bioquímica clínica pela FAC Minas. Eu curso pós em hematologia e banco de sangue, que é a minha área de paixão, que é a hemato. Eu sou apaixonado pela coleta e pelas análises que a gente faz, principalmente envolvendo os elementos sanguíneos. Eu amo de paixão. É a área que eu mais me identifico. Eu sou mestre em Química pela Universidade Federal de Catalão. E eu faço doutorado na mesma universidade. E recentemente eu descobri que eu precisava fazer um mestrado, um doutorado na minha área, senão eu não consegui uma vaga. Então, eu optei por fazer mestrado em saúde pública de uma forma particular. Quando a gente pensa na questão laboratorial, o médico ele já pensa em 3 situações. Uma é diagnosticar, a outra é monitorar e a outra é acompanhar. Quando o médico pensa nessas 3 situações, ele está pensando no quê? Ele está pensando em qual é o quadro clínico daquele paciente. E se aquele quadro clínico ele pode vir ou
não agravar. Então, o exame, ele nada mais é do que o quê? Uma investigação. Você investiga a fim de quê? A fim de avaliar a saúde clínica do paciente. E todo e qualquer exame, ele vem de um processo que a gente chama de anamnese física. Ou seja, você vai passar por uma avaliação física do médico. Em função dos conhecimentos que ele tem, ele vai saber o quê? Diagnosticar se você está em plena saúde ou se você não está em plena saúde. E é a partir desse momento que ele faz esse diagnóstico, ele tem a ideia de quê? Monitorar. Por que ele te monitora? Porque pode ser que aquele quadro de investigação física que ele fez não foi suficiente. E a partir do momento que a anamnese física ela te deixa com dúvidas, você precisa de uma complementação. E aí a gente usa quem? Os exames de sangue. Então a gente tem o setor da hematologia, o setor da bioquímica, o setor da uranálise, a parasitologia, a bioquímica. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar um apanhado desse paciente de uma forma que o quê? Que ele consiga avaliar se essa pessoa vai passar ou não por um acompanhamento. Igual, por exemplo, uma das doenças mais comuns do sangue é as anemias. Então, as anemias, elas são, digamos assim, 50% a 60% dos casos que os médicos mais veem. Por quê? Ela depende de muitos fatores. E aí, o que ele vai fazer? O fato dele começar a monitorar, ele pode passar para o quê? Para o acompanhamento dessa doença, para ver se essa anemia não vai evoluir de uma forma mais grave. Beleza? Quando eu falo de anemia, eu falo que o sangue da pessoa, ele começa a ficar o quê? Ralo. Por que ele começa a ficar ralo? Porque eu começo a perder um pouco dos constituintes sanguíneos. Aí, o que acontece? Como eu não tenho algumas moléculas que estimulam a formação desse sangue, o sangue começa a ficar o quê? Ralo. Ele fica bem nessa consistência. Ele fica bem ralinho. E aí, o que acontece? Se a pessoa não cuidar, ela pode chegar ao quê? A um óbito. Porque um processo anêmico, a evolução dele é o óbito. Então, ou você cuida para que aquela pessoa consiga sobreviver, ou, se você não conseguir cuidar, ela vai morrer. Eu já dei muita alegria. Muito bem. Eu Pode cheguei estar. a ficar internada uma semana. Você chegou a dar anemia carencial, por falta de alguns nutrientes. Geralmente, as anemias mais comuns são as anemias carenciais. Por exemplo, a mulher, principalmente quando ela está grávida, ela tem que tomar os folatos e os folatos, que é o ácido fólico, acho que está no B12, folato ferroso e tem mais alguma coisa. Para o quê? Para ela suplementar aquele novo viajante que ela tem. Por quê? Ela vai ter que dividir por um certo tempo o quê? O sangue dela. A partir de um certo tempo, o que vai acontecer? A criança já consegue desenvolver as células, mas ela precisa do quê? Dos nutrientes, das vitaminas, dos estimuladores, para que o quê? As células sanguíneas se formem. E aí o que acontece? É onde instaura o processo anêmico na mãe. Por quê? Como a criança precisa daqueles nutrientes, a mãe também precisa, acaba ficando o quê? Baixo, que é o que a gente chama de anemia carencial. E aí, a partir do momento que o médico ele pediu esses exames, a gente chega numa encruzilhada, que é o quê? O resultado do exame laboratorial. Por exemplo, eu não posso confundir a sua coleta, Evelyn, com a coleta da Mari. Por que eu não posso confundir? Porque são etnias diferentes, idades diferentes e alguns outros aspectos diferentes. Por que isso é diferente?
E cada tipo físico de pessoa, ela tem algumas condições que a gente avalia de uma forma diferente. Por exemplo, o sexo. Eu, sexo masculino, tenho parâmetros investigativos diferentes do sexo feminino. As etnias, elas também têm essa mistificação. Pessoas brancas, pessoas mulatas, pessoas negras, pessoas orientais. Cada uma delas vai ter o quê? Uma mistificação desses parâmetros. São poucas as diferenças, mas os parâmetros existem. Igual, por exemplo, a questão da anemia falciforme, ela vem muito do quê? De uma condição de pessoas mulatas a negras. Mulatas. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela pode ser de portador a desenvolver a doença. E aí, a gente sabe que o quê? A anemia falciforme é um estágio muito avançado de anemia que está relacionado com a síntese das hemoglobinas e aí elas vão causar o quê? Sérios problemas na circulação sanguínea. Por quê? Boa parte das suas hemácias vão ser destruídas. Então, elas vão ficar todas de formas irregulares. E aí é onde chega o problema dessa pessoa, que ela passa por estágios cada vez mais complicados e ela depende sempre de transfusão sanguínea. Então, quando a gente pensa nesse resultado laboratorial, a gente tem que ter uma coisa em mente: qualidade. Por que qualidade? Porque se eu não tenho esse processo de qualidade, eu não enxergo aquela pessoa como um caso criterioso, eu posso estar o quê? Deixando de expor alguns detalhes que são essenciais em um laudo para que o médico faça o processo de monitorização. E aí o que acontece? O fato de eu deixar de lado esses pequenos detalhes faz com que o quê? Aquele atendimento seja ruim. E aí o que acontece? O médico sempre vai achar que o quê? O estado e aquela condição física da paciente está o quê? Sempre bom. Então, um laudo é uma coisa muito perigosa. Porque quando você libera um laudo, você colocou o quê? Ou você está atestando que uma pessoa está bem de saúde, ela está ruim de saúde. Então, assim, a inveracidade dessas condições, elas trazem o quê? Problemas. Tanto para o laboratório, tanto para quem faz coleta, quanto para quem libera o laudo. Então, assim, é como se fosse aqueles dominós. A hora que você bate uma peça, começa a cair todas. Por quê? O médico ele vai falar que o quê? Ele se baseou no laudo. Ah, mas o laudo foi feito por quem? Pela Evelyn. Ah, mas foi colhido por quem? Pela Amélia. Então, o que vai acontecer? Vai jogando uma cascata de culpa até investigar aonde foi o problema. Entendeu? E aí, o que acontece? A falha no resultado laboratorial é ok. É um processo ganho para qualquer ente familiar que sinta que o quê? Que aquele paciente foi lesado. Um dos exames que é muito perigoso, eu acho que vocês fazem com frequência, acho que 6 meses, é o Papa Nicolau. Esse exame é um exame muito complexo. Por que ele é um exame muito complexo? Ele depende de alterações estruturais que vocês vão ter da célula do interior do colo do útero. E aí o que acontece? Uma má avaliação traz um resultado de baixíssima qualidade. E aí o que você fala? Você afirma que aquela pessoa tem câncer. E aí o que acontece? O médico associa que bateu com a clínica dele, então ele pode fazer o quê? Prosseguir o tratamento. Aí a pessoa chega 2, 3 anos depois, repete o exame, curou o câncer. Não curou o câncer. Foi o quê? Uma interpretação errônea ou uma análise mal feita. Então, assim, a coleta, ela é a alma de qualquer análise que vocês forem fazer.
que seja um Papa Nicolau, que seja uma coleta de sangue, que seja a coleta de um suave. Isso é essencial que a coleta seja o quê? Bem feita. Por exemplo, vocês já fizeram um teste para Covid? Ele é feito através do nasofaríngeo. O que é isso? Você introduz o suave dentro da narina e ele tem até uma posição que ele precisa chegar para que você colete uma amostra que seja o quê? Suficiente para que você tenha a avaliação certa ou não. Então, o que acontece? Quando você introduz o suave, ele vai ter o que a gente chama de criar um ponto de resistência. Então, na hora que você vai colocando, chega um momento que ele vai falar para você, ó, esse é o espaço máximo que você consegue ir. E o que você percebe? Que aquele espaço não pode ser o quê? Ultrapassado. Se você ultrapassar, você vai coletar o quê? Uma amostra errada. Igual, por exemplo, quando você coleta um suave de uma criança e o coleta um suave de um adulto, não é o quê? Da mesma forma. Porque o septo nasal da criança é diferente do septo nasal de quem? Do adulto. Então, assim, esse é um dos maiores embates que a gente tem com essas condições. Beleza? Então, o laudo que sai no final, ele é a responsabilidade, ou seja, você está atestando que a coleta foi o quê? Bem executada. Beleza? E aí, quando a gente fala do resultado, a gente não pode falar só que aquele resultado é o mais importante. Não. Você tem 3 etapas que são de essenciais para o processo de desenvolvimento de um laudo, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Quando eu falo de pré-analítica, é o quê? É o seu contato com o paciente, as orientações, o seu kit de coleta, até a realização do quê? Do processo de coleta. E aí, a partir desse ponto, é que acontece o quê? Os maiores erros. Por que acontecem os maiores erros? Porque você pode identificar o paciente de uma forma errada, você pode coletar e colocar em outro tubo, a sua amostra pode embolizar. Então, assim, tem várias situações que vão acontecendo que você tem que... Só um minutinho. Oi. Tudo bem? Eu tô aqui na... Vai comprar cara. Não, mas não, tem não tem que vai. Pode chegar, como vai conseguir, só que chegar. Aí eu vou lá, gente, desculpa. E aí, essa fase pré-analítica, ela é a alma de um bom laudo. Por que ela é a alma de um bom laudo? Porque você pode errar a identificação, você pode escolher o tubo incorreto, a sua amostra pode embolizar, o paciente pode se recusar a coleta. E aí, desses problemas, eles podem ser todos arrastados para onde? Eles podem ser todos arrastados desde o processo analítico até o processo de entrega do laudo para o médico. Então, lembra, coleta de sangue envolve o quê? Responsabilidade. Por quê? Biomédico, ele vai atestar uma coisa que ele não fez. Mas ele está te dando o quê? Confiança
para que você consiga fazer o quê? O seu melhor. O técnico, ele participa do processo analítico. Ele não participa só da etapa de coleta. Ele participa da fase pré-analítica, da fase analítica. A fase pós-analítica, que é elaboração do laudo e liberação, essa é uma área só do biomédico. E aí, duas dessas etapas, elas são realizadas pelo técnico. Então, o biomédico tem que ter o quê? Confiança no serviço que aquele técnico faz. Porque aquele técnico, ou seja, flebotomista, ele tem a arte de quê? De conseguir fazer coleta sanguínea. Então, a confiança do biomédico nesse técnico, ela é quase que absoluta. Então, o que acontece? Se não existir parceria, você acaba entregando o quê? Um resultado com uma baixa qualidade. Beleza? E aí, dentro desses processos, o mais criterioso tem que ser a fase pré-analítica. Por quê? Quando a gente pensa no hospital, a gente não tem algumas condições. Quais são essas condições? O tempo de jejum, a forma como você coleta. Quando a gente pensa no hospital, a gente já tem outras investigações. Então, a gente já tem uma série diferente. Então, você, do laboratório particular para o hospital, são duas coisas, são dois mundos diferentes. Beleza? E o maior problema desses dois mundos, por mais que eles sejam diferentes, é sempre a etapa o quê? Pré-analítica. Fique só um minutinho. Gente, a paredinha não deixa. Tá? Que nem ninguém tá pegando a paredinha não deixa. Né? Você vê esse cabelo. Você tá quanto tempo fazendo? Esse anos o povo de você. Então, o melhor não é nem a fase analítica ou a fase de entrega do laudo. O mais essencial e o mais criterioso está na fase. Então, para a gente fazer uma fase pré-analítica, a gente precisa saber o quê? Onde introduzir a agulha. E por que introduzir a agulha? E aí, para acontecer esse processo de flebotomia, nós precisamos saber de onde vem esse material que a gente vai fazer o processo de coleta. Então, o nosso sangue, ele é circulante dentro de um sistema fechado que a gente chama de quê? Vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos nada mais são do que tubos, ou seja, eles são tubos ou canais, e o sangue vai fazer o quê? Trocar de um sistema oxigenado por um sistema que não tem oxigenação. O que vai acontecer? O coração vai bombear o sangue até os pulmões para que eles sejam enriquecidos com oxigênio. Ele vai bombear novamente através das artérias, e essas artérias vão percorrer todo o nosso corpo. Depois que elas percorrem o nosso corpo, elas precisam chegar aos tecidos. E como que essas artérias chegam ao tecido? Elas diminuem os calibres. E a gente já chama essa outra rede de capilar. Por que a gente chama de capilar? Porque vai ser uma estrutura que vai ter a capacidade que o sangue seja permeado e vai acontecer o quê? A troca daquele sangue rico em oxigênio para aquele sangue pobre em oxigênio.
Então, o mais essencial da técnica de flebotomia é entender o sistema pelo qual você vai realizar a coleta. É saber que o quê? O corpo tem artérias, capilares e veias. Então, o conjunto desses três elementos é o que a gente dá o nome de vasos sanguíneos. O mais importante sobre os vasos sanguíneos é a sua constituição. Por que é a sua constituição? Porque a gente precisa entender como esse sistema ele é formado. Então, não sei se vocês conseguem visualizar, tanto para a veia quanto para a artéria, eu tenho sempre três camadas, que eu denomino de túnica íntima, túnica média e túnica externa. Então, são as camadas que tanto as veias têm quanto as artérias têm. Então, só para vocês visualizarem, eu tenho a túnica íntima, que eu chamo ela de camada mais interna. Ela é composta de tecido endotelial e subendotelial. Então, quando a gente faz a perfuração, é ali, nessa camada, que vai acontecer o quê? A sinalização para acontecer os processos homeostáticos. Então, por isso que a flebotomia ela tem um tempo de coleta. Porque a partir do momento que você perfura esse vaso, ele vai mostrar que existe o quê? Uma situação de extravasamento de sangue. E aí acontece o quê? Todos os nossos processos hemostáticos, que é o quê? Capaz de estancar o sangramento. Então, tanto a veia quanto a artéria, elas têm essa camada interna, que a gente denomina de túnica íntima, e ela é formada de tecido endotelial e tecido subendotelial. Então, é a constituição de células que eu tenho ali para a formação desse vaso sanguíneo. A túnica íntima, ela é formada simplesmente de tecido epitelial pavimentoso. E aí, esse tecido é ele que vai fornecer o quê? O fato que a veia consegue fazer o quê? O processamento. Ela vai conseguir construir, vaso construir e vaso dilatar. Então, é essa camada endotelial de tecido epitelial pavimentoso que vai ter o quê? A capacidade de fazer com que aquele vaso contraia e dilate. Então, por isso que a gente tem essa ação de bombeamento. E a última camada, que a gente chama de túnica externa, ou túnica adventícia, ela é constituída por um tecido que subendotelial. Então, ele vai ser como se fosse uma camada para proteger esse vaso. E aí, o que acontece de um paciente para o outro? Ah, eu senti que a coleta doeu mais com você do que com outra pessoa. O que pode estar acontecendo? Esse tecido interno, que é o que a gente chama de endotélio, que é tecido endotelial pavimentoso, ele pode ser um pouquinho mais espesso de uma pessoa para outra. E aí, a hora que você introduz a agulha, é como se estivesse partindo, deixando o vidro quebrar, faz um barulho só. Porque essa camada, ela é um pouquinho mais espessa, que a hora que você introduzir a agulha, você vai ter um pouquinho mais de resistência para poder conseguir fazer o quê? A perfuração. E aí o paciente pode reclamar do quê? De dor. Mas isso está associado ao quê? Ao quadro físico que aquele paciente tem. Tanto é que o quê? Tem pessoas, isso aqui, ó, é fácil de perfurar. Idosos, crianças. Por quê? Aquele tecido, ele está muito jovem e o tecido está um pouquinho mais velho, está um pouquinho mais desgastado. E aí você tem uma facilidade ou não. Mas tem idosos que
é bem difícil fazer a perfuração do vaso. Beleza? Então, por que eu tenho essas camadas? Essas camadas, elas servem para fazer o quê? Proteger aquele líquido que percorre dentro desses vasos. Ou seja, o sangue é um líquido essencial para a vida. Por quê? O sangue a gente transporta nutrientes, a gente transporta gases, a gente transporta hormônios. Ele é responsável por fazer as sinalizações de onde eu estou precisando de cada uma das coisas. Então, o que eu tenho que pensar? Oxigenação. Então, o que eu tenho que pensar? Que o líquido que percorre dentro desses vasos, ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque se ele extravasar, não vai ter o quê? Vida. Você vai ter um choque hipovolêmico. O que é isso? Significa que o seu quadro clínico tem uma quantidade inferior de sangue que aqueles vasos precisam para conseguir fazer o quê? O bombeamento de sangue. Beleza? E aí, uma outra coisa muito importante que a gente tem é o que é a luz do vaso. O que é essa luz do vaso? É esse espaço interno que o vaso tem. O que vai acontecer? Artérias e veias calibrosas. Esse espaço é maior. Artérias e veias intermediárias, esse espaço é menor. Capilares, o diâmetro da luz do vaso vai ser o quê? Menor. Então, a pessoa que sofre, por exemplo, de anemia falciforme, o problema dela não está em as veias e artérias de grande porte, nem as veias e artérias de médio porte. Está onde? O problema nos capilares. Porque quanto mais você vai diminuindo o percurso que aquele sangue passa, mais difícil vai ser o quê? O trajeto daquela hemácia deformada. Então, por isso que a pessoa que tem anemia falciforme, ela sente muita dor. Por quê? Quando o sangue, aquela hemácia deformada, começa a passar naqueles vasos mais finos, ela não tem aquela capacidade de fazer o quê? Diminuir e aumentar. Ela simplesmente vai passar o quê? Rasgando. Então, por isso que a pessoa sente muita dor. Então, a luz do vaso, ela começa grande, aqui no coração onde a gente tem o arco aórtico e a veia cava superior. E aí o que vai acontecendo? A partir do momento que ela vai descendo, que ela vai subindo, ela vai diminuindo o tamanho do vaso. E aí o que vai acontecendo? Isso serve para que a gente crie pressão suficiente para que o sangue consiga circular o quê? Dentro de todo o nosso corpo. Beleza? E aí chegamos ao processo mais querido por todos nós aqui, que é o processo de flebotomia. O que é a arte de flebotomia? A arte de flebotomia é você fazer o quê? A incisão de um material perfuro cortante no sistema de vaso sanguíneo. Por que no vaso sanguíneo? Porque o nosso sangue ele se encontra onde? Nos nossos vasos sanguíneos. Então, a flebotomia, a gente vai fazer o quê? Procurar e introduzir esse material perfuro cortante. Que pode ser o quê? Uma agulha ou um catéter. O catéter está mais relacionado com o quê? Com a parte médica, com a parte mais da enfermagem. Porque geralmente quando a pessoa não tem acesso, passa o quê? Catéter. Eles colocam um catéter aqui, ó, uma veia que a gente chama de subclávia. Então eles podem passar no acesso central aqui ou através da femoral, que é aqui no. E aí, essa arte da flebotomia, ela existe para duas coisas. Uma delas é para a gente monitorar o que acontece com uma pessoa e a outra está relacionada com o quê? Com a adição de medicamentos com uma conduta terapêutica, para que a gente consiga trazer para aquela pessoa uma condição
que ela consiga o quê? Receber um tratamento ou uma conduta terapêutica ou uma ação terapêutica para que ela melhore aquele quadro que ela está manifestando. Então, sempre que vocês ouvirem falar que a pessoa ela é um flebotomista, ela é a pessoa que colhe sangue ou administra medicamento. Então, pode ter essas duas pessoas envolvidas. A coleta de sangue é uma coisa voltada mais para a área laboratorial. E a administração de medicamento é uma coisa voltada mais para o quê? Para o ramo da enfermagem ou da medicina. Porque a administração de medicamentos, ela não cabe a quem? A nós, do laboratório, fazer. E sim ao pessoal que tem um estudo sobre esses sistemas e as interações medicamentosas. Então, como eu falei para vocês, a flebotomia, no nosso caso, ela vai ser associada ao quê? À coleta sanguínea. Então, existem técnicas, existem formas corretas de como fazer o quê? Essa arte de flebotomia. Então, não é simplesmente ir lá e perfurar o paciente, não. O negócio é bem mais complexo. Por quê? Você tem que garrotear o braço do paciente. Para que a gente faz o garroteamento? Para que aquele sistema sanguíneo dele receba uma quantidade maior de fluxo. Então, ele vai fazer o quê? Dilatar. E aí, essa veia vai se tornar o quê? Mais visível para que a gente consiga fazer o quê? O fato de funcionar. E a partir do momento que a gente localiza esse vaso sanguíneo, a gente pode utilizar da flebotomia, que é o quê? A inserção da agulha para a coleta de sangue. E hoje a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas para fazer a coleta de sangue. A gente tem coleta antiga, que é a melhor arte, que é a coleta na seringa. A gente tem nesse esqueminha aqui a coleta a vácuo. E uma outra forma de coleta, que tem muita gente que não gosta. Mas, dependendo da situação e do paciente que você está realizando o processo de coleta, que é o que a gente chama de coleta com escala. Tem algumas pessoas que não gostam. Por quê? Eles acham que leva um tempo maior para fazer a coleta, é um processo mais complexo. E eu gosto dessa técnica. Só que depende muito em quem eu vou utilizar. Eu utilizo essa técnica mais em crianças. Por quê? Geralmente é mais fácil de você firmar uma mão e pescar a veia da criança. E aí, como as agulhas, os scalpos, eles também têm o quê? Esse é de RN. Isso, recém-nascido. O calibre dessa agulha é menor do que as agulhas que a gente utiliza para poder fazer a coleta. Você nem viu um furinho. O diâmetro desse furo é menor do que o diâmetro do furo da agulha da insulina. Nossa, eu vou deitar no jardim, gente. O Israel sabe. Nossa, eu fico louca quando eu vejo jardim. Mas eu gosto de furas. Olha que interessante. O nosso vaso ele vai estar entre as camadas que constituem a pele. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não é só pele que eu tenho. Eu tenho pele, eu tenho músculo, eu tenho sistema ósseo e o mais dolorido, eu tenho nervos. Então, o nervo, quando ele entra em contato com o material perfuro cortante, ele dá um choque. E é uma coisa assim, horrível. Porque o braço fica dolorido, no mínimo,
2 semanas. Então, assim, não é sair enfiando a agulha na pessoa de qualquer forma. Porque se a gente enfia a agulha e esquece o que tem nessa camada do tecido da pele, que tem por baixo, que tem em cima, que tem embaixo, a gente acaba atingindo o quê? Alguma coisa que é essencial. Beleza? Então, a gente vai falar a respeito de alguns sistemas que a gente tem no nosso corpo. No nosso caso, a gente vai falar mais relacionado às veias. Por quê? O nosso curso é um curso de coleta de sangue venoso. O que a gente tem que entender a primeiro momento? Se eu for lá começar a tirar suas camadas, eu vou ver que você é constituído por músculos e você tem vários sistemas que dependem do quê? Dessa circulação sanguínea. Então, quem inventou nós é uma pessoa muito criativa e muito inteligente. Por quê? É um pedacinho desse aí que para de funcionar, ele afeta o corpo inteiro. Então, como vocês estão vendo, eu tenho em vermelhinho artérias e em azulzinho eu tenho o quê? Veias. Quando eu falo da veia cava, é uma veia que vai fazer o quê? Ela vai receber todo o sangue do corpo e direcionar ele para o coração. Então, ela vai receber o sangue da parte inferior e da parte superior. Então, essa parte aqui, ó, do pescoço para cima a gente considera de superior e do pescoço para baixo, membros inferiores. Então, o que acontece? Todo o meu sangue que circulou lá do dedo do pé, ele vai fazer o quê? Voltar. Ele desceu na artéria e volta na veia. Qual que é a veia que ele volta? Ele volta na veia cava inferior, que é a que nós temos aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente tem uma ramificação para uma perna e uma ramificação para outra perna? Então, a gente tem aqui, ó, vem descendo uma veia, ela desemboca para cá, na veia ilíaca direita, veia ilíaca esquerda. E aí, o que acontece? Vai voltar, essas duas veias ilíacas vão pegar o sangue da extremidade esquerda e da extremidade direita e vão jogar para o abdômen. Então, essa parte aqui é o abdômen. Vocês viram o tanto de órgãos que eu tenho ali? Aqui nessa parte abdominal? Então, todos esses órgãos eles têm que ser muito bem irrigados com sangue. Por quê? A falta de um pouquinho de sangue pode prejudicar qualquer um daqueles sistemas. Então, tá voltando. Eu vou voltar na veia cava. A veia cava, ela vai descer toda essa estrutura nossa até aqui na região Inguinal? Acho que é inguinal. Essa região aqui, que é inguinal. Quando ela chegar na região inguinal, ela divide em duas. Veia ilíaca direita, veia ilíaca esquerda. Então, nessa parte inguinal, eu tenho a veia cava inferior e na região próxima do coração, eu tenho a veia cava superior. Então, a veia cava inferior recebe o sangue de toda a parte inferior e encaminha para a veia cava. E ela pode tirar também, tirar o sangue também. Por que eles falam que tem uma veia que não pode tirar? São veias muito calibrosas. Se acontecer um processo de ruptura, você passa por um processo hemorrágico. A gente utiliza como processo, no caso, a utilização dessas veias mais calibrosas somente para passar catéter, que é o acesso central. A gente não usa para colher de forma nenhuma. A gente só usa para colher no catéter se aquele paciente ele não tiver acesso. Aí existe uma outra forma de a gente fazer essa coleta. Porque o acesso a gente está passando sempre o quê? Soro. Então a gente tem que puxar de 60 a 80 ml naquele catéter, jogar tudo fora só depois que a gente pode fazer o quê? Coletar o sangue.
Então, assim, veias calibrosas não são utilizadas para coleta. Vai coletar, tem perigo do paciente passar pelo quê? Processo de ruptura. Se romper, já é. Então, lembrou? Veia calibrosa não é utilizada para flebotomia. Somente para administração de medicamento. Então, essa veia cava inferior, ela vai entrar aqui no nosso coração e vai preencher. E o que vai acontecer? Ela vai encher o ventrículo e vai ser direcionada para o átrio. O átrio vai pegar o tronco pulmonar. E aí o que vai acontecer? Essa veia, esse sangue no meio sem oxigênio, então ele vai passar a veia cava inferior, vai passar pelo ventrículo, vai ser jogado no átrio, e a hora que o coração contrair, esse sangue que está no átrio, ele passa para o tronco pulmonar. Aí ele chega tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, e aí ele recebe oxigenação. Aí o que ele vai cair? Ele vai cair na artéria pulmonar, e a artéria pulmonar vai direcionar novamente para o quê? Para o ventrículo, e o ventrículo direciona para o átrio. E aí o átrio joga para o arco aórtico, ele tem 3 ramificações, 2 para subir para as vias superiores e uma para subir para as extremidades do braço. E o arco aórtico ele contorna o nosso coração. E aí ele desemboca na artéria aórtica. Só que o que importa para nós nesse processo? As veias. Então a gente sabe que o quê? Veias de calibre. Como a veia cava, eu não pulo. Porque se acontecer um processo de ruptura, o paciente vai fazer o quê? Ó, tchau e benção. Beleza? Outra veia muito importante para nós é a nossa veia subclávia. Que veia é essa? Essa que está aqui na clavícula. Essa veia, ela é uma das veias utilizadas na flebotomia para administração de medicamentos. Ela é utilizada principalmente para quê? Passagem de acesso central. Ou seja, todo paciente que passa por uma unidade intensiva de terapia, a gente utiliza ou a veia subclávia ou a veia femoral para fazer o quê? A passagem do catéter sanguíneo. Beleza? Então, ó, ela fica bem aqui, ó, entre a clavícula e a escápula. Então, o médico ele tem que ter essa habilidade de passar esse catéter. Dizem que é bem doloroso. É bem doloroso. A nossa veia cava, que eu falei para vocês, ela tem a extremidade da veia cava inferior e também da veia cava superior. Nessa veia cava superior, ela quebra em outras veias, que é o que a gente chama de veia subclávia, veia jugular interna e veia jugular externa. Que é as veias que a gente tem de maior calibre aqui aonde? Na região do pescoço. A veia jugular, ela pode ser realizado coletas quando o paciente não tiver acesso. E quem pode fazer a coleta na veia jugular? Somente o enfermeiro ou o médico. Então, não caia na bobeira de fazer o quê? O paciente tem uma veia ali na jugular para coletar. Você não pode realizar flebotomia na veia jugular. Porque são veias calibrosas e romper. A pessoa que faz flebotomia, ela não tem treinamento suficiente para fazer o quê? Gerar o primeiro socorro que aquela pessoa tem para aquele processo hemorrágico. Beleza? E essa outra veia aqui, ela é gerada em função do quê? Da formação da veia cava inferior, da veia cava superior e do tronco pulmonar. Então é como se fosse uma junção. Aí ela junta para cair tudo dentro do coração. Beleza? Como eu falei para vocês,
a nossa veia cava inferior, ela quebra em dois sistemas, o direito e o esquerdo. Essa primeira parte é conhecida como veia ilíaca. Essa veia é muito essencial para o nosso organismo. Depois a gente tem a veia femoral. Depois da veia femoral a gente tem a veia safena e a veia magna, que são as maiores veias que a gente tem no nosso organismo. Então, dependendo do tamanho da pessoa, olha o tamanho que é a minha veia safena e o tamanho que é a minha veia magna. Então, são veias de grande porte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a veia safena é aquela veia que a gente utiliza para fazer reposições onde? No coração, para fazer enxertos. Então, assim, a pessoa que passa por esse processo, ela acaba ficando com algumas dores nos membros, porque você vai tirar um pedaço da safena. Por que a gente consegue tirar um pedaço da safena? Porque eu tenho a veia femoral, a veia magna e a veia safena. Beleza? Posso usar para colher? Não. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Ó, a nossa maior veia, essa aqui, ó. A nossa veia safena. Ela é enorme. É uma das maiores veias que a gente tem. E que eu já falei. Então, a flebotomia é a arte de coletar o sangue. Para que a gente coleta o sangue? Para a gente poder gerar um diagnóstico para um paciente. E a partir do momento que a gente gera esse diagnóstico para o paciente, a gente tem a condição de avaliar se ele está bem ou se ele está numa situação ruim. E aí, a coleta, ela pode ser feita em hospitais ou em laboratórios particulares, que são o que a gente denomina de posto de coleta. Então, esses postos de coleta, eles são mais criteriosos. Por que eles são mais criteriosos? Porque o paciente ele precisa de um jejum correto para que ele consiga fazer aquele processo de quê? De coleta de sangue, para que a gente consiga gerar aquele resultado de uma forma bem satisfatória. Então, não é simplesmente ir lá e colher. É saber onde pode colher, onde não pode colher e quais são o quê? Os critérios básicos para que a gente faça esse processo de coleta. E no hospital, a gente trabalha com uma situação diferente. Qual é essa situação? A gente não tem um paciente de jejum. Por que a gente não tem aquele paciente de jejum? Ele foi no hospital porque ele está com o quê? Algum desvio na condição clínica. Então, ele não está bem de saúde. Então, essa variável jejum, ela não vai servir para que eu consiga fazer o quê? Eu não posso colher do paciente porque ele não está de jejum. Não, eu vou ter critérios diferentes para poder fazer a avaliação desse exame. Igual, por exemplo, o jejum, ele controla parte dos nossos processos lipêmicos. Por exemplo, nosso sangue ele pode ficar lipêmico dependendo da hora que a gente alimenta. Então, ele vai ficar bem turvo, vai ficar na cor... Aqui, ó, vai ficar mais ou menos dessa cor aqui, ó. Tipo um creme. Ele vai ficar bem turvo. O que é? Quando a gente alimenta, come arroz, carne, aí ele vai ficar bem dessa cor. Porque você jogou muito nutriente para a sua corrente sanguínea. Então, até ele organizar, guardar todos aqueles nutrientes onde eles precisam ser guardados, vai demorar um pouquinho de tempo. E aí, essa condição de jejum não existe. Porém, a lipemia, ela atrapalha em alguns exames. Por exemplo, enzimas cardíacas, no hemograma, porque ela dá alguns falsos positivos no hemograma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da lipemia. No caso do laboratório particular, sangues lipêmicos são
descartados. A gente não faz análise de sangue bem. Bioquímica nenhuma. O sangue é feito o quê? Coleta invalidada. E aí o paciente tem que ir lá recoletar. Aí já não é um problema do laboratório. É o seu paciente que não seguiu o quê? O jejum. E aí, então, o laboratório ele acaba sendo isento dessa recoleta. Agora, se você coletou e hemolizou o sangue, aí já é um outro processo. Por quê? Aí já é uma recoleta em função da técnica da coleta que não foi eficaz. E aí já é um problema pro laboratório. Pro hospital, até que nem tanto. Por quê? Você chega lá, conversa com o paciente, chega lá e fala com ele assim, olha, você vai me desculpar, mas o médico pediu que a gente tem que confirmar o exame seu, e eu vou ter que coletar de novo. Você se importa depois dessa história? E aí você conversa com o paciente. Por quê? Como ele está naquele ambiente, é mais fácil de você falar para ele que o quê? Ele tem uma nova solicitação de exame. Aí ele vai falar, nossa, mas você vai colher de novo? Pô, mas é porque... Geralmente essa reação, né? Aí ele vai te intimidar. Aí você vai falar para ele, não, é porque cada exame existe um tubo diferente. E aí a gente precisa fazer uma nova coleta para poder a gente confirmar aquele estado do senhor. Aí aceita de boa, o caso é um pouquinho mais complicado. Quando é crianças, você vai conversar com a mãe. Só que o que acontece? Crianças têm muito pavor de agulha. E aí ela já vai estar o quê? Agitada por aquela coleta anterior que você fez. Então você vai ter que ser muito flexível para conversar com o pai, para conversar com a criança. Por quê? A criança não é só você ir lá e enfiar a agulha nela, não. Existe uma coisa que você tem que respeitar ela e outra coisa, ela precisa ser convencida que aquele processo é o melhor para ela. Então, você convencer uma criança é mais difícil que você convencer um adulto. Então, assim, a cordialidade que você trata uma criança é diferente da cordialidade que você trata um adulto. Porque a criança, dependendo, assim, do nível de educação que ela vai ter, a mãe pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar. Então, só para vocês verem a complexidade da coleta em criança. E aí, cada exame que a gente faz, ele tem um tipo de jejum específico. Por exemplo, a glicemia. 8 horas de jejum para adulto, 3 horas de jejum para criança. Porque o metabolismo da criança é muito mais acelerado que o metabolismo do adulto. Colesterol. 12 horas de jejum. Se você fizer numa condição inferior a esse processo, você não vai conseguir ter o quê? O bom resultado. Hormônios. Jejum de 4 horas. Tem hormônios que tem que ser coletados na parte da manhã, tem hormônio que tem que ser coletado na parte da tarde. Então, cada orientação dessa vale o quê? A pessoa orientar o paciente qual é o quê? O período correto para a pessoa ir lá coletar. Esse de hormônio a gente não faz mais, não. Não, hormônio. Não faz no Só um particular. particular. Na verdade, nem os particulares não fazem. Mentira. Eles encaminham a nossa para fora. Pra fora? Nossa, eu tô precisando fazer isso aí. Faz tudo fora os hormônios. Em Catalão, acho que não tem laboratório que faz hormônio. É até bom, né? Eu vou conversar com você, porque eu já tô sabendo, né? Que eu preciso fazer isso aí. E o hemograma, ele é um que não precisa de jejum. Por quê? Ele é um exame mais para que a gente avalie a condição das células sanguíneas. Só que o que acontece? Se o sangue estiver endêmico, ou seja, a taxa de gordura estiver muito alta, ele vai interferir onde? No hemograma. De hormônio é TSH? Tem TSH, tem PSH, tem, nossa, uma gama assim, ó.
Expande. Aí cada tipo de hormônio tem uma condição específica. Aí tem que olhar qual hormônio que a pessoa quer fazer para poder fazer a avaliação correta. Cada exame tem a sua condição específica. Porque dependendo do horário que você coleta, você pode ter baixa produção daquele hormônio, ou dependendo do horário que você coleta, você tem uma produção alta. Quando eu falo com o paciente, eu preciso lembrar que ele é o quê? Uma pessoa. Eu preciso lembrar que ele precisa ser tratado com cordialidade. Não é simplesmente me dar o braço aí que eu vou coletar, não. As coisas não funcionam assim. O que é a cordialidade? Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Falar seu nome, eu sou Elisael, eu sou técnico de laboratório. O médico solicitou o exame, eu vim aqui coletar o exame do senhor. O senhor tem medo de agulha? Porque a cordialidade e a cortesia vai fazer com que o paciente ele desça as barreiras. E aí vai ficar o quê? Relaxa, né? Relaxa, fica mais fácil de você coletar. Então, assim, você pede para o paciente voltar. É muito raro. Igual, por exemplo, eu não tinha isso aí, não. Chegar com esses cuidados comigo, não, já grito antes, eu já saio correndo. Isso aqui é um dos pontos essenciais na coleta. Não se coleta de uma pessoa sem cordialidade. Por quê? Aquele espaço não é seu. Então você tem que ter permissão para acessar aquele espaço. Por que eu fiquei com esse trauma de agulha, de colher meu sangue, de eu quase desmaiar? Por quê? Porque quando eu era pequena, a pessoa chegou em mim, não teve uma conversa. Puxou meu braço e pronto, a minha vez estourou, eu fiquei louca. Eu tinha 9 anos. Eu era uma criança, gente. Não teve isso aí que Israel está falando, né? Que tem que ter, né, Israel? É uma coisa que tem que ter. Se não tiver, o que vai acontecer? É o trauma. No caso, quem já trabalhou comigo, já sabe, vê que o quê? Eu só falo de criança como eu, a mãe e a criança. Por quê? Não precisa ter outra pessoa ali. Quanto mais gente tiver, mais a criança vai ficar agitada. E quanto mais ela ficar agitada, mais difícil vai ser o processo. No meu caso, veio 2 enfermeiras, uma segurando a minha perna. A minha mãe chorou do lado, parecendo que ia me matar. Mas foi assim, foi onde eu criei trauma. E hoje, tipo assim, quando eu vou tirar sangue, meu marido vai junto. É uma coisa, assim, muito pavorosa para mim. O paciente, ele não entende o que você está fazendo. Então, esse poder é seu. Eu vou te fazer uma coleta. Tem criança que acha que a coleta é o quê? Uma vacina, uma injeção. Até que você explica para a criança que aquilo ali não é uma injeção, não é uma vacina, o que ela vai começando a fazer? Ela vai quebrando as barreiras. Então, esse processo da cortesia, esse processo de explicar o que você está fazendo, é que vai te trazer o quê? Humanidade com aquele paciente. Você tem que lembrar que o quê? Aquele paciente, ele não está ali porque ele quer. Ele está ali porque ele está com uma condição difícil e a manifestação clínica dele não está boa. E criança, quando está doente, fica manhosa, fica cabisbaixa, é difícil de você convencer, mas converse e sempre transmita o quê? Tranquilidade e segurança. Eu preciso de 5 pessoas para segurar uma criança. Não foi. Porque o trauma que você vai gerar nessa criança é muito maior do que você possa fazer outras coisas. O que eu te aconselharia numa situação dessa? Faça o casulo. O que é o casulo? Enrola a criança no lençol, enrola ela como se fosse um charuto. Sério?
A mãe vai firmar com o braço as pernas, ou você chama mais de uma pessoa para ajudar, que nesse caso não tem problema. Você vai firmar as pernas da criança para ela não movimentar. Uma parte dela vai estar imóvel, porque você fez o casulo, você prendeu um braço, e aí ela não vai ter o quê? Mobilidade. Isso é menos traumático do que você colocar 50 pessoas para segurar uma criança. Isso eu te garanto. Vai precisar de uma condição que você chame mais pessoas? Vai. Uma vez ou outra. Mas o ideal é que seja sempre por 3 pessoas. Você, a criança e a mãe. Não coloque mais pessoas para não agitar a criança. Por quê? Ela vai entender que o quê? Que quanto mais pessoas tem em volta dela, pior é o quadro dela. E aí ela já está afoita e você ainda afoba mais ela, aí ela vai ficar o quê? Mais ainda na defensiva. E criança, quando está na defensiva, meu filho, esquece. Você não consegue fazer muita coisa. Então, o essencial é a cortesia, a cordialidade, a explicação do que você vai fazer e sempre transmita tranquilidade e segurança. Por quê? O fato de você transmitir boas energias vai fazer com que o quê? Que aquele espaço ele não pese pelos ares sentimentais. Porque o hospital já tem um clima pesado. Aí você ainda chega impondo, é uma coisa muito ruim. Beleza? Então, esses são os pilares do cuidado com o paciente. Eu acho que eu fui picada. E aí, não, né? Eu me esqueci, mas quando eu fui para qualquer lugar. Quando a gente fala do paciente, existem algumas regras que a gente precisa seguir. Por exemplo, uma das coisas que mais machuca as pessoas da nossa sociedade, as pessoas que têm o quê? Nome social, que são as pessoas que fizeram transição de gênero. As pessoas que fizeram transição de gênero, elas querem ser tratadas pelo pronome que elas se identificam. Se é homem, é ele, se é mulher, é ela. Ainda tem um grande problema dessa questão do nome social, porque em algumas situações funciona, que é uma beleza, em algumas situações não funciona. E aí o que acontece? Esse nome, ele é a identificação do seu paciente. Então você precisa ter o quê? Segurança e transmitir tranquilidade. Então, para que você conquiste isso, sempre chame seu paciente pelo pronome que ele se identifica. A gente tem um colega, que é o Morgan, ele era Morgana, ele fez transição de gênero, agora ele é Morgan. Então, eu já corrigi muitas pessoas, porque se a pessoa se identifica pelo pronome ele, ela tem que ser tratada como masculino. Então, a pessoa fez o processo de transição. Então, você tratar ela no pronome diferente, por exemplo, tratar ela no feminino, isso é uma coisa que machuca. É como se você estivesse pegando ali na cicatriz daquela pessoa e estivesse a todo momento o quê? Suplicando, espetando. Então, isso já é ruim. Por quê? Geralmente, essas pessoas que usam nomes sociais têm muitos traumas. Então, sempre identifique seu paciente. Se é um homem, se é uma mulher, ou se é uma pessoa transgênera. Que pode ser. Que, na verdade, é o quê? É um homem e uma mulher. A única coisa que vai diferenciar é que ele vai ser um homem trans ou uma mulher trans. Mas você sempre tem que tratar ele com o quê? Respeito. Porque a cordialidade e a cortesia é o primeiro pilar da palavra. É igual a minha assistente. A gente era homem, né? Aí agora é ela tem unha grande, tem tudo. Ela só assim, não fez um procedimento, né? Mas é ela. Ela já está lutando
justiça? Na justiça para colocar o nome, próprio nome dela. O Morgan já conseguiu. Ele fez uma nova identidade. Agora é Morgan. Então, assim, tratar a pessoa pelo pronome que ela se identifica é uma coisa, assim, que é primordial. Então, sempre quando vocês pensarem no paciente, nome, idade, sexo, verificar o nome completo da mãe, telefone, endereço. Por quê? Eu só conheço uma Evelyn. Mas no hospital pode ter o quê? Outras Evelyns, outras Dayanes, outras Mari. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa condição de nomes iguais, o que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de nomes na identificação. Por exemplo, vamos supor que tem Evelyn Batista, Evelyn Pereira, Evelyn de Fátima. No hospital tem duas. Tipo, tem a Evelyn, tem eu, Evelyn e Luísa. E tem a outra, o nome deles são muito parecidos lá, você viu? E aí, o que acontece? Essa confusão dos nomes próximos, você tem que fazer o quê? Confirmar mais dados. Igual, por exemplo, um dia lá, Maria Aparecida. Ah, Maria Aparecida sou eu. Ah, sou eu também. Peraí. Maria Aparecida de quê? Ah, eu sou Maria Aparecida Santos. Eu sou Maria Aparecida Pereira. Então, nomes, primeiro e segundo igual, o terceiro é um nome diferente. E aí, o que você tem que fazer? Essa identificação serve para que você respalde a pessoa que vai fazer aquela análise. Para que ela entenda que o quê? Que aquela Maria Aparecida Santos não é a mesma pessoa da Maria Aparecida do quê? Pereira. Porque a troca de amostras é uma coisa mais grave do que a recoleta. Pode acontecer? Pode. Você pode estar num dia que você não está muito bem, você pode estar num dia que você não está legal. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Uma ideia muito ruim sobre aquele processo. E aí o que acontece? Você tem alguns traumas. Então, esse processo vai trazer o quê? Desconforto para o laboratório, vai gerar descredibilidade total. Por quê? Nossa, como você pode confundir o nome dela com o nome da outra? Já aconteceu isso? Já. Acontece sempre. Principalmente com exames que são mais importantes. Igual, por exemplo, pensa, tem duas Evelyn. Eu dou o resultado de câncer para uma Evelyn que era de outra Evelyn. Aconteceu muito aquela, você viu, né? Daquela enfermeira, né? De um Papa Nicolau. Isso mesmo. Ela teve até uma... Ela foi lá naquele programa da... Como é que fala? Da Fátima Bernardes. Isso. Ela é daqui de Catalão, de Ouvidor, na verdade. Você viu? Você assistiu, daí? Então, nossa. Uma interpretação errada. Errada, a menina coitada. A menina engordou 30 quilos. E ela é linda. Linda, linda, linda. Ela é enfermeira. Inclusive, quando eu estava no hospital, ela me medicando quando eu fugi. Toda a situação dela. E quando eu tenho, depois que realizo o processo de coleta, existe sempre o quê? Um comprovante daquele atendimento. No hospital, não vai ter porquê. Todo o resultado do paciente é anexado junto com a ficha do paciente. Então, aquele paciente ele vai ser o quê? Ele vai receber o tratamento, vai realizar os exames, depois daquele exame vai ser anexado no prontuário dele. Anexou no prontuário, vira arquivo morto. Por quê? São arquivos confidenciais. Mas o que pode acontecer? Você pode ir lá no hospital e solicitar uma cópia daquele seu prontuário. Só que é um processo burocrático, leva um pouquinho de tempo. Tem gente que tem paciência de esperar e tem gente que não tem paciência de esperar. E aí o que acontece? Esse paciente, quando ele passa por um laboratório particular, ele precisa desse comprovante. Por quê? Garante que ele realizou um procedimento de coleta e vai garantir que aquele procedimento vai gerar uma análise e um laudo.
E aí você vai ser capaz de quê? De entender se aquele paciente está bem ou se aquele paciente não está bem. Então, geralmente, quando a pessoa vai num laboratório particular, ela está fazendo mais do que um exame preventivo do que um exame de urgência. Beleza? Então, como que a gente vai fazer essa coleta de sangue? Ah, vou pegar o braço do paciente, puxar e lá enfiar a agulha? Não. Existem técnicas, existem procedimentos, existem as formas corretas que a gente vai fazer esse processo de coleta de sangue. Existem ordens corretas para utilizar o tubo. E aí, a coleta, ela pode ser feita de duas formas. Ou ela é feita com seringa e agulha, ou ela pode ser feita a vácuo. A vácuo é um processo um pouco mais, digamos assim, delicado. Por que que é um pouco mais delicado? Diferente da agulha, a gente vê quando a gente funciona a veia. No caso da coleta a vácuo, a gente tem algum probleminha, porque a gente não vai saber se realmente eu coletei ou não dentro daquele vaso. Então, um dos maiores problemas da coleta a vácuo é que você tem que ter o quê? Certeza absoluta que você está dentro daquele vaso. Porque se você não tiver, você não vai preencher o tubo. E aí, o que vai diferenciar a coleta a vácuo da coleta com seringa ou scalpel? Os canhões. A seringa, eu coloco a agulha ou scalp, e no a vácuo eu utilizo um adaptador, que é chamado de canhão. Então, esse canhão é onde eu vou introduzir o quê? O tubo. E aí, o que que acontece? Dentro desse, como se fosse uma agulha de duas, uma agulha de duas pontas. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, tem um orifício que cabe exatamente o tubo. E aí, eu vou encaixar o tubo como se eu fosse fazer uma injeção. E depois, para tirar, eu vou firmar meu dedo e vou puxar o tubo com os dedos. Então, existe essa forma de se coletar e essa forma de se coletar. Então, são duas formas que a gente faz esse procedimento de coleta. A vácuo ou a seringa. A seringa, eu posso tirar a agulha e fazer o quê? Colocar o sal. Beleza? Então, assim, são duas formas diferentes que a gente pode estar utilizando para fazer essa coleta. Então, coletar envolve o quê? Uma lista de materiais. E quais são esses materiais? Algodão, reagente para asepsia, que pode ser o álcool, clorexidina ou qualquer outro agente de antisepsia, etiquetas de identificação, caneta para me identificar essas etiquetas, posso ter ou não estante para tubo de ensaio. É essencial eu ter descarpax, porque o descarpax é onde eu descarto os materiais perfuro cortantes. Eu tenho que ter garrote, luvas descartáveis e curativos. Quando você trabalha no hospital particular, é essencial que você coloque o quê? Em qualquer paciente que você coloque, que você fure, curativo. Dentro de um hospital,
é um processo um pouquinho mais complexo. Nem sempre eu vou ter aquele tempo para estar colocando o curativo. Então, a gente sempre vai deixar o quê? A pessoa firmando, você sempre vai falar em alto e bom som. Após a coleta, eu preciso que você firme de 2 a 5 minutos para que o quê? Não sangue. E aí a pessoa vai ficar o quê? Pressionando. Se você não transfixiou a veia do paciente, você pode pedir ele para fazer o quê? Dobrar. Quando você faz coleta venosa. Toda vez que você fizer uma coleta arterial, você não pode fazer o quê? Dobrar o braço. Você tem que sempre fazer o quê? Firmar. Porque a artéria, ela pulsa. A veia não. Então, lembrem, coleta arterial, eu sempre tenho que fazer o quê? Firmar muito bem o algodão. A coleta venosa, se não transfixou a veia, eu posso fazer o quê? Deixar o braço dobrado. Beleza? Esses materiais eu utilizo para coleta com seringa. Vai mudar alguma coisa da coleta VAR? Alguns elementos. Outro processo muito importante. Eu preciso saber ler o pedido que o médico fez. Então, o médico, ele vai solicitar para o paciente, aquele paciente vai ser identificado pelo nome completo, nome da mãe, telefone, data de nascimento, para que o quê? Ele não seja confundido com outro paciente. E aí o médico vai te pedir o quê? Solicito exames de sangue, hemograma, VHS, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, lipidograma completo. Esses exames, eles podem estar muito bem discriminados, ou a gente pode utilizar o que a gente chama de siglas. Eu mandei lá para vocês na aula, eu acho que está no grupo. Lá tem uma tabela mostrando qual o nome do exame e qual a sigla mais utilizada. Você mandou para mim? Estava naquele grupo da coleta. Aí lá vai ter o quê? O nome do exame. Da coleta. Tá, não? Depois eu te mando. Tá? Aí você vai ter o exame e a sigla mais utilizada. Por exemplo, ureia, a sigla mais utilizada que a gente vê é a sigla o quê? UR, ureia. Creatinina pode ser utilizado CR ou CRE. Creatinina, ureia. Então, cada exame vai ter o quê? Uma sigla. Beleza? E aí eu preciso saber o quê? Qual tubo eu vou usar, quanto eu vou precisar colher e qual vai ser o quê? A melhor técnica para fazer aquela coleta. Beleza? Um dos passos essenciais que vocês vão precisar é que o paciente ele sempre tenha um bom apoio. Por exemplo, ó, vamos ver aqui no caso da Ivani. Ela sempre vai ter que posicionar o braço de uma forma que fique o quê? Confortável para você fazer a coleta e para ela realizar a coleta. Geralmente, eu costumo deixar o braço o mais flexionado possível. Por quê? Quando o garro tirar, o que vai acontecer? As veias vão ficar mais visíveis. Eu não vou falar nada. Agora você vai pedir para ela fechar a mão. Ó, a veia dela aqui, ó, maravilhosa. Você viu que formou uma onda? A gente não procura veia assim. A gente procura veia assim.
Pode passar mesmo, gente. Pode tentar agora, não? Assim, assim. Pode passar um pouquinho. As pessoas não marcam, tá? E caso marcam, pois é. Não é, Então, quando você deixar o paciente mais confortável, mais fácil vai ser o quê? O processo de execução da flebotomia. Então, você tem que deixar o paciente confortável e a situação tem que ficar confortável para você realizar a coleta. Beleza? Quando o paciente estiver confortável, o que você pode estar utilizando? Em algumas situações, você pode estar utilizando um papel ou uma toalha para firmar o braço dele. Para que o quê? Ele se sinta mais confortável. Mas, assim, nem sempre você vai ter esse papel toalha ou essa toalha. Então, o melhor que você faça é o quê? Sempre deixar o paciente com o braço de uma forma que seja confortável para o paciente e para você. Beleza? O garrote, ele tem que ser posicionado de 4 a 5 dedos de onde eu vou coletar. Ó. Se eu for coletar aqui, eu vou medir 4 dedos. Então, o garrote tem que se dar daqui de onde? Então, sempre 4 dedos de onde você vai coletar. Ah, vou coletar na mão. 4 dedos, garrote aqui. Beleza? Existem 2 formas de fazer a asepsia. Então, o algodão, ele sempre vai estar molhado, umedecido com álcool, não molhado. Por quê? Quanto mais álcool você colocar, mais vai demorar para secar. Existe a forma de você fazer o redemoinho, ou você pode fazer o quê? Puxar para cima ou descer. Eu prefiro que vocês façam de que forma? Ou você sobe, ou você desce. Por quê? Essa forma do circular, você pode trazer contaminação de um local para o outro. Então, ou para cima, ou para baixo. Algodão umedecido. Nunca algodão encharcado. Isso aqui é um algodão umedecido. Então, ele não está cheio de álcool. Ou você pode fazer o quê? Usar um algodão seco. Por quê? Aquela coleta não é uma coleta de hemocultura. Então, se não precisa ter essa hemocultura, então você pode só passar o algodão seco. Beleza? pode passar um álcool também. Sim, ou seco, ou não. A gente nunca coleta um paciente se a gente não sentir a veia. Por quê? A gente precisa ou sentir ou visualizar. Se a gente não visualizou, não sentiu, naquele local não tem. Por que que umas pegam aqui, outras aqui, outras aqui? Não entendo isso, não é só aqui. Não vai chegar lá. Seja pensar, né? E outra coisa, quando me presta seringa, não seringa. Não só seringa, só isso. É um erro gravíssimo que o paciente vai dar uma mãozada na orelha se você quiser. Vou tentar com a agulha dentro da veia da pessoa, você vai precisar tirar a seringa, não vai? O que você vai fazer? Você vai colocar o algodão sobre a agulha. Você nunca vai apertar o algodão. Porque se você apertar o algodão, o que você vai fazer? Você vai fazer com que o vaso ele encoste no biselo. Então, na hora que você tira a seringa com a agulha, o paciente vai sentir uma dor insuportável. Por quê? Você está firmando. Então, você não pode firmar nunca o algodão sobre a agulha da seringa. Então, você sempre faz o quê?
coloca o algodão por cima, tira a seringa, depois você aperta. Beleza? Nunca aperta o algodão e puxa a seringa. Aí o paciente vai fazer só assim, ó. Eu já quase fiz isso. Porque dói, é um processo muito doloroso. Até meu braço tá doendo, só pra você falar. E agora, a gente vai entender onde podemos coletar e por que a gente coleta. O braço, ele é composto pela veia cefálica, pela veia mediana e pela veia basílica. Ou seja, é o sistema de veia que forma um M. Ó, cefálica, mediana, basílica. Só que nem todas as pessoas têm esse M. Em algumas situações, esse M vai virar o quê? Um H. Então, você só vai ter essa aqui, ó, que é a basílica e a mediana. Ó, vai formar o quê? Um H. Nem sempre todas as pessoas, elas vão ter visível a cefálica, a mediana e a basílica. Eu Beleza? tenho as três. Você tem, isso é bonitinho, ó, coisa mais linda. As três. Professor, qual que eu uso para fazer coleta? A veia que tiver mais visível ou que você consiga palpar. Por quê? Coleta não depende de visualização, depende do tato. Porque veia não é uma coisa que a gente vê. Então a gente precisa sentir. Deixa eu falar. Mas tem um aparelho lá nos Estados Unidos que identifica, a gente coloca e vê. E essa É o vez venoscópio. eu vou trazer desenho da mão. O venoscópio, o que ele faz? Como o nosso sangue ele tem uma temperatura, você vai bater uma luz infravermelho e ele vai te mostrar aonde tem o quê? Vasos sanguíneos. Porém, nem todos os hospitais têm um venoscópio. Então, você tem que treinar o quê? A habilidade do seu tato em visualizar. Quando eu comecei a fazer flebotomia, eu tinha dificuldade de achar veia. Só que à medida que você vai acompanhando o pessoal da enfermagem, eles vão te mostrando veia que você nem acredita que existe. Aí o que você vai acontecendo? Você vai se inteirando que pode acontecer coleta ali naqueles lugares. Por exemplo, a região que eu mais uso para coletar é essa região aqui, ó, da dobra entre o antebraço e aqui que eu coleto. Mas eu sempre vou ter veia aqui. Não? Tem gente que não tem uma. Mentira. E aí, quando a pessoa não tem aqui, o que vai acontecer? Ó, a veia cubital não vai indo, a veia basílica não vai indo, a veia cefálica não vai indo, aí a gente coleta onde? No antebraço. No antebraço. A gente vê, tem pessoas que têm veias maravilhosas no antebraço. Aqui, ó. Tem, ó. Ah, que gracinha. Nossa, a dela é boa. É porque ela é moreninha. O último recurso de veia é o punho. Porque é o lugar mais dolorido que a gente tem. Não sei se vocês viram que a gente tem um monte de vasinho aqui, ó. O punho é o lugar que você só pega se você não tiver outra alternativa. Por quê? Porque é muito doloroso. É o lugar que mais dói. Por quê? Essa região aqui é a região mais sensível que você tem. Porque, ó, eu gosto de vocês verem, ó. Vocês estão vendo uma estrutura rígida? Ah, é. Isso é um nervo. Quando você aperta o nervo,
ele não fica mole. A veia fica. Você sente a veia subir e descer. Então, toda vez que você apertar uma estrutura e ver que ela não tem subida e descida, ela não está mole, aquilo ali é o quê? Nervo. Não coletem em cima de nervo, pelo amor de Deus. Que dói horrores. Isso, o paciente vai te bater. Que dói. Então, a ramificação que essas veias têm aqui na junção do antebraço é o melhor lugar para a gente fazer coleta. Por quê? Eu tenho veias de médio calibre, que são veias boas, e eu posso utilizar para fazer coleta. Aí, pessoas que não têm, o que vocês têm que fazer? Seguir o desenho das veias no antebraço. Ó. Olha que coisa mais linda. Mas ele Só que ela também, aqui dói um pouco, aqui dói mais. Então aqui, ó, ela tem uma veinha boa aqui, só que ela tem uma veia perto do nervo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem o quê? Veias próximas ao nervo. Por quê? Se você coletar, há grande probabilidade de você acertar o quê? Beleza? Tá? melhor então já coletar aqui. Isso. O melhor lugar é o antebraço, a junção do antebraço. Não achei, vou para o antebraço. Não achei no antebraço, recurso agora é o quê? A mão. Tem pessoas que têm É igual eu. coisas maravilhosas na mão. Ó, lindo. Só que tem pessoas que vão ter o quê? Veias que podem ser calibrosas e veias que não são calibrosas. Não achou na mão, você vai tentar passar para as veias do metacarpo, que são as veias aqui, ó. São doloridas. Mas, o que acontece? Se não achar, essa é a solução. Mas pode fazer. Pode fazer. Ó, a veia basílica e a veia cefálica, elas vêm descendo. Ó, basílica. Aqui na mão, ela tem uma ramificação. Ela deixa de ser veia basílica e passa a ser o quê? Veia dorsal. Esse negocinho aqui, ó, que faz um arco, é comum em algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não têm esse arco. Tem. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não. Geralmente vai formar aquele quadradinho. Ele é bem pequenininho. Vou marcar aqui, ó, mais. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. A cor da pele também dificulta o processo de fluoropolina. Ixi, isso é muito mesmo. E aí, quando você não visualiza, você vai depender do quê? Do tato. Do tato. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? Treinar o tato e não os nossos olhos. A coleta é o quê? Tato. A belazinha passou, dá pra enxergar. E quando a pessoa, ó, ela é clara. E quando a pessoa é mais escura que ela é mulata. E quando a pessoa é negra mesmo? Do cachorro. Isso, mais ou menos dessa cor aqui. Aí você sofre bonito. Porque o quê? Geralmente essas pessoas mais negras, elas são muito ruins de acesso. Muito, muito, muito ruim mesmo. E aí? E aí o que você tem que fazer? Ir brincando com os diâmetros das agulhas. E aí você vai passando de uma agulha mais calibrosa para uma agulha mais fina até você conseguir fazer a coleta. Pessoas negras mesmo, que elas são bem morenas mesmo, elas são as mesmas.
Elas são bem mais difíceis de coletar, porque elas têm sistemas... viu? A minha tem que ser de bebê. Aí o que eu estava falando para vocês, existe o material para coleta vácuo, que é o mesmo material para coleta com seringa. A única coisa que vai diferenciar de uma coleta para outra vai ser que o quê? No a vácuo, eu vou ter o quê? Um adaptador que eu chamo de canhão. Então, esse adaptador onde eu encaixo a agulha e o tubo, ele é chamado de canhão. Então, ele serve como se fosse uma seringa. Só que essa seringa não vai ter êmbolo, então você só vai encaixar o tubo e o vácuo vai fazer o quê? Puxar o sangue daquela pessoa. Acho melhor, né? Olha, eu gosto de colher a vácuo quando tem exames que podem sofrer hemólise, por exemplo. Enzimas cardíacas, coagulograma. Eu prefiro fazer o quê? A coleta a vácuo. Eu não gosto de fazer coleta de coagulograma ou de enzima na seringa. Porque há grandes probabilidades daquela amostra hemolizar. E aí você acaba tendo um interferente na análise e vai precisar voltar lá para fazer o quê? Uma recoleta. Problemas que podem acontecer durante a coleta. É comum isso acontecer. Só que a gente tem que fazer o quê? Treinar para que esses procedimentos não aconteçam. Então, eu posso ter uma transfixação da veia. O que aconteceu? Eu passei além daquele vaso. Ou seja, eu fui tão fundo com a agulha que ela atravessou a veia. E aí, o que acontece? Quando você transfixa a veia, aí a pessoa vai ficar com aquele hematoma. Por quê? Você transfixou. Na nossa pele, nós temos uns defensores chamados de macrófago. Então, quando você transfixar essa veia aqui, o que vai acontecer? O sangue vai extravasar e os macrófagos vão vir destruir essas hemácias. Ele vai achar que é o quê? Invasor. E aí, a hora que ele metabolizar a hemácia, ele vai deixar aquele azul, aquele verde. Aquele hematoma é o quê? Processo de metabolização da hemácia pelo macrófago. Então, quando ele digere a hemácia, ele deixa aquele roxo. Por isso que a hemácia de vermelhinho ela fica roxa, porque você metabolizou. Já teve pessoa que foi fazer aplicação de botox e deixou o rosto da paciente roxo. É porque ela pegou algum vazio. E aí tem que tomar cuidado, porque essa transfixação, principalmente quando você faz a aplicação do botox, tem um tratamento específico para não manchar a pele. Porque pode acontecer de manchar a pele. E não sai. Não sai. Outra coisa que você pode fazer, escolher uma agulha muito mais calibrosa do que o vaso que você está fazendo a coleta. Então, olha aqui os modelinhos que vocês receberam. Eu tenho uma veia muito calibrosa e uma veia não muito calibrosa. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que ajustar a agulha para o quê? Conforme o calibre. Porque se eu não ajustar, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que essa veia sofra o quê? Um extravasamento, ou seja, ela rompa. E aí, se essa veia romper, aí a pessoa vai ficar com aquele hematoma enorme. A minha aqui é essa, toda. E aí, eu posso não posicionar a agulha de uma forma correta, e aí pode ser que o que aconteceu? Você sentiu a veia, achou que ela estava mais superficial, e ela estava mais o quê? Mais profunda. Então é só você ajustar a agulha e você consegue acertar o vácuo. Foi você mandou para lá no grupo, né? Pode baixar e... Isso, pode baixar. Baixa ele para fazer no livro. Vai estudando, né? E o mais grave
é quando você rompe a veia do paciente. Aí ela vai fazer uma bola enorme. Ela vai inchar. Por quê? Você rompeu aquele vaso. Então, o que você tem que fazer? Pressiona e faz movimentos circulares. É um pouquinho dolorido? É. Mas aí você vai apertando até você dissolver aquele coágulo que formou. E aí você pede para o paciente firmar. E aí, ali naquele vaso, você não pode mais colher. Porque ali existe muita hemólise. Quando você não acerta ou coloca de uma forma incorreta, o bisel pouco dentro do vaso, você ainda pode corrigir. O que você não pode fazer é o quê? Se você viu que aquela veia extravasou, não coleta mais. Por quê? Ali está cheio de hemólise. Ela extravasa porque passou igual aquela primeira lá. Não. Essa veia, ela pode estar sensível ou você pode ter utilizado uma agulha muito calibrosa. E aí você faz com que essa veia faça o quê? Sobe. Então, geralmente, naquela parte no meio, você tira um grande pedaço dela. E aí ela extravasa muito sangue. Aí ela cria uns calombos. Aí você aperta o calombo e faz massagens circulares. Você vai fazendo essa massagem de forma que vai apertando. Desfez o calombo, firma. Não pode mais ali naquela região. Porque se você colher ali, o que vai acontecer? Você vai colher só hemólise. Por quê? Os macrófagos, eles não estão aqui na nossa pele, eles vão tudo para cá, porque eles vão achar que aquilo ali tem o quê? Um agente invasor. Forma correta de se coletar o sangue. Primeiro, eu coleto os tubos de hemocultura, geralmente para pacientes que estão lá na unidade intensiva de terapia, que é na UTI. Depois eu coleto o tubo de citrato, que é um tubo azul. Depois eu vou colher a bioquímica, que é um tubo ou amarelo ou vermelho. Eu posso fazer bioquímica no tubo com heparina, que é o tubo de tampa verde. Depois eu coleto o tubo de EDTA, que é o tubinho lilás. E depois eu coleto o tubo de fluoreto, que é um tubo cinza. Mas, na maioria dos laboratórios, vocês vão encontrar o amarelo e o roxinho. O amarelo, o roxinho, o azul não fica, não. O azul ou o vermelho. Esses são os 4 tubos mais encontrados nos laboratórios. O vermelho, o amarelo e o verde, eles servem para a gente fazer bioquímica. Só que alguns exames sorológicos, a gente precisa do vermelhinho e do amarelinho. E o tubo com heparina é mais caro do que esse outro tubo. Beleza? Então, é mais cômodo o de heparina. Então, é mais cômodo você ter no laboratório o de citrato, vermelho ou amarelo, não, azul, citrato azul. Esse aqui? E ele tem citrato de sódio. Ele serve para cascata de coagulação. Aí você preserva. Então você tem o azulzinho, que é citrato de sódio, o amarelo ou vermelho, dependendo do laboratório. É mais comum você ter mais o amarelo do que o vermelho. Mas pode acontecer de você também ter o vermelho. E o roxinho é EDTA. Isso. O roxo ou lilás, que é o EDTA. Alguns laboratórios, quando eles mandam amostras para fora, ou vai fazer uma curva glicêmica, eles usam o quê? O tubo de fluoreto. Ele serve simplesmente para fazer a análise da glicemia. Então, uma pessoa que é diabética, ou que você está investigando, se ela tem diabetes ou não, é interessante que você faça a coleta do sangue para analisar a curva glicêmica, a glicemia, tudo no tubo de fluoreto.
Só que o que acontece? Esse tubo é caro. Então, em alguns laboratórios, você vai ter a prática da utilização do quê? Do tubo amarelo ou do tubo vermelho. Só que o que você tem que fazer? Você tem a amostra coagulou, você tem que centrifugar. Por quê? A glicose, ela pode ser consumida pelas hemácias que estão ali naquele tubo. Então, você centrifuga antes de 30 minutos e faz a análise o mais rápido possível. A mesma coisa que acontece aqui no tubinho amarelinho com vermelho, também acontece aqui no floreto. É 30 minutos para centrifugar. Coletou, centrifuga, faz a análise. Beleza? Aqui, eu coloquei um esqueminha para vocês, resumindo tudo que eu falei, de como fazer a coleta, de que eu devo utilizar, qual é o passo a passo que eu devo seguir. Então, isso é como se fosse um fluxograma. Então, depois vocês leiam ele com um pouquinho mais de atenção, mas, basicamente, é o que eu ensinei para vocês. Então, a gente posiciona o paciente numa situação confortável, garroteia o braço dele, sente a veia, introduz a agulha e coleta a quantidade de sangue que a gente precisa. Mas tem paciente que ele passa a mão lá e não sente nada. Aí você vai trocando as posições, até você achar um local onde ele tem o quê? Um vaso sanguíneo que você consiga fazer o processo de coleta. E aqui eu coloquei para vocês um pouquinho de informação sobre quantas vezes agitar cada tubo. No caso do EDTA, recomenda-se que eu agite de 8 a 10 vezes, para que o sangue interaja totalmente com o EDTA. E como que faz a homogeneização? Inverte, levanta. Inverte, levanta. Beleza? Para baixo para cima. Para baixo, para cima. O citrato, de 5 a 8 vezes. E os tubos amarelo ou com heparina, os tubos amarelo, vermelho e o amarelo, de 5 a 8 vezes. E, se for com heparina, de 8 a 10 vezes. Beleza? Então, guardem isso aqui, ó, como se fosse a vida de vocês. Beleza? Né? E agora, a gente vai praticar um pouquinho de como fazer coleta.